Hoje eu quero falar para você como viver uma vida com propósito. Isso é uma reflexão que eu tive baseado tanto em um livro, tanto em uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa. O que acontece? Vamos lá. A gente tava na fase de maturação, vou botar o nome dessa fase assim, maturação. Que fase é essa? Quando a gente tá de criança, entrando na adolescência ali, antes de chegar à fase adulta. A gente tá formando nosso caráter, tá formando nossa personalidade. E a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos objetivos de vida, a gente tem muitas coisas que quer viver a nossa vida. Então, a gente começa a se criar coisas e prospecções que a gente tem para o futuro. E nisso, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não gostava muito de analisar e observar as pessoas. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei na empresa já focado em tipo, eu quero crescer na empresa, quero um dia se querer me tornar sócio, já entrei com esse objetivo e com essa visão. Mas eu via de muitas pessoas que estavam lá que elas não tinham mais um sonho, não tinham mais um propósito, não tinham mais nada, estavam apenas, como podemos dizer assim, existindo. Só estavam deixando a vida levar. Elas não estavam com algo firmado, algo concreto. Estavam simplesmente deixando a vida. Então eu conversava com elas e perguntava por quê. Ele, não, porque eu já tenho essa idade, não, porque eu só quero isso aqui mesmo, eu só quero ganhar esse meu dinheiro aqui. E eu vivi a vida delas, eu analisei a vida delas e eu vi uma perspectiva que tem em muitos do Brasil, principalmente, já que é a nação que a gente vive. Qual é? De segunda a sexta você suporta a jornada de trabalho, você vive a vida suportando um trabalho que você não gosta, um chefe que é chato, então você só suporta isso para que você consiga viver na sexta, final da sexta até o domingo, você viver. E esse viver é uma fuga da realidade do mundo natural, uma fuga do que você, da sua história, da sua vida. Como assim fuga? Eles enchem a cara, vão curtir a festa, vão farrar, vão viver em vícios, drogas, baile, noitada, vão viver essa vida achando que isso é uma vida, mas simplesmente eles só estão tendo uma fuga parcial da sua vida. Então, eles realmente não vivem, eles só existem. E dentro desse livro de propósito do Rick Warren, ele fala uma frase que entra exatamente nisso. Viver uma vida com propósito é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir. Eles só estão existindo, sobrevivendo de segunda a sexta a uma jornada que eles não querem viver. E no sábado, no final da sexta noite e o do sábado e domingo, eles fogem dessa realidade para conseguir se sentir felizes, se sentir bons. E é dentro dessa perspectiva que eu entro no Como Viver com Propósito. Existem 3 perguntas que a gente precisa responder e saber a resposta para a gente viver com propósito. Quais são as 3? Eu listei aqui. Primeira, quem eu sou. A segunda, qual é o meu valor. E a terceira, qual o meu lugar na vida. Então, o que acontece? A primeira pergunta, quem eu sou, é sobre a sua identidade. Ontem eu estava conversando com minha esposa e você vai entender aonde que eu vou levar você. Estava conversando com minha esposa sobre tempo de qualidade, porque a linguagem de amor da minha esposa é tempo de qualidade. Se você estiver escutando um barulho chiado, é porque meu gato acabou de entrar aqui no quarto onde eu tô gravando e tá brincando com um saco. Então, peço que só ignorem, por favor. Continuando, estava conversando com minha esposa e ela falou a seguinte coisa: o que não é tempo de qualidade para mim? Eu perguntei o que era tempo de qualidade para ela, ela começou me respondendo o que não era tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é ficar falando do que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Por quê? O que a gente está vivendo no nosso dia a dia, simplesmente a gente está resolvendo e conversando aquilo que está acontecendo. Tempo de qualidade para mim também não é ficar conversando sobre o futuro. A gente parar tempo e ficar conversando sobre o futuro. Porque a gente simplesmente está planejando algumas coisas que podem acontecer no futuro e que a gente quer que aconteça. E terceiro, tempo de qualidade para mim também não é ficar juntos assistindo um filme. Porque se a gente está assistindo o filme, significa que a gente está ocupando um tempo que a gente tinha ocioso, porque a gente não tem assunto para conversar. E eu fiquei, nossa. Então ela me solta essa coisa que me trouxe esse start de alerta. Essas coisas
são fragmentos da realidade, não representam tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando estamos conversando sobre quem nós somos, sobre a nossa essência. Eu fiz, nossa, que profundo. Minha esposa deu uma filosofada assim do nada. Então, tempo de qualidade para ela é simplesmente viver quem nós somos, quem você é. E nisso veio um insight que ela pegou e falou: você lembra que semana passada a gente estava meio conversando e eu comecei a desenhar e você percebeu que eu sabia desenhar? Ou seja, depois de quase 3 anos de casados, é que eu descobri que realmente minha esposa tem um talento em desenhando. Ela treinou tanto essa habilidade que ela sabe desenhar. Ela pegou um desenho na internet, começou a desenhar assim, eu pensando que era brincadeira. E realmente, ela desenhou o Patrick, desenhou o Bob Esponja, baseado naquela ilustração que ela estava vendo. E eu fiz, caramba, eu muitas vezes não conhecia minha esposa. Então, quantas vezes a gente não se conhece? A gente não mergulhou em si e não sabe os nossos potenciais. E essas pessoas que eu olhava, elas não se conheciam. E agora eu volto essa pergunta para você. Eu citei 3 perguntas aqui que são muito importantes. Primeira, você se conhece? Segunda, quais são as habilidades que Deus te deu? Alguns dons naturais que as pessoas têm. Dons naturais. E terceiro, qual o seu tipo de inteligência? Você realmente conhece a si mesmo? Sabe o seu verdadeiro potencial? E aí que entra a primeira pergunta. Dentro da segunda pergunta diz: qual o valor que você tem? Qual o valor que eu tenho? Essa pergunta trata da importância que nós temos. Ou seja, você precisa entender o quanto você vale. E essa é a terceira pergunta, você só vai saber responder com precisão quando você realmente conhecer o autor da vida. Então a terceira pergunta: qual o meu lugar? Qual o meu lugar? Onde é que eu me encaixo? Onde é que eu possivelmente posso ter o meu verdadeiro potencial? Por exemplo, eu sou muito bom comunicando. Isso é algo que eu consegui desenvolver desde que era pequeno. E sou muito bom estudando e sintetizando aquele assunto e falando para as pessoas. Isso é uma habilidade que eu tenho. Onde é que eu posso me encaixar sendo muito bom? Então você pode dizer: você poderia ser direito, uma pessoa trabalhando direito, um advogado. Você poderia ser um comunicador. Você pode ser um bom pregador. Então, essas habilidades eu consigo desenvolver. Mas tem outras habilidades que são secundárias, que eu sou também. Que eu também tenho um talento. Por exemplo, você tocar violão, ser um instrumentista. Então, tem um outro talento secundário. Então, todos nós temos talentos e habilidades, seja iniciais e secundários. Mas temos uma que sobressai todas elas. Então, por exemplo, cada um foi chamado com um propósito e uma função para viver nesse mundo. Exemplo, existem pessoas que naturalmente são boas em cuidar e salvar vidas. Por exemplo, pessoas que são bons médicos. Que é aquele médico que faz: nossa, eu fui tão bem atendido que parece que ele realmente tem uma alta capacidade. Ou um enfermeiro que tem uma habilidade que você, poxa, não vai doer não. Ele dá uma injeção em você que parece que você nem sentiu. Porque ele criou aquela habilidade, ele faz com alegria. Socorristas que não estão simplesmente vivendo por dinheiro, mas estão ali querendo socorrer pessoas. Existem outras pessoas que estão chamadas para proteger, que têm essa habilidade natural para proteção. Pessoas que, numa necessidade, escalam prédios para salvar uma vida, não se preocupam com ela. Que tem esse chamado para ser bombeiro, para ser policial, segurança, para proteger pessoas. Existem pessoas que são chamadas já para administrar coisas, são muito bons em administrar coisas. São empresários de sucesso, são contadores, que mexem muito bem com números, para administrar finanças, essas coisas. Então, cada pessoa tem uma habilidade, um dom natural. Ou seja, tem gente que tem um espírito de liderança desde pequeno. Então, eles podem ser um político, ou seja, um governador, presidente, um prefeito, ou exercer um cargo de liderança na empresa para liderar a equipe, que são pessoas que já têm a natureza de líder, esse instinto natural. Já existem pessoas que não têm esse instinto natural, mas são bons auxiliando. Eles conseguem ter visão, mas não tem aquela força do líder, mas tem uma visão que consegue auxiliar o líder. Já tem pessoas que conseguem interceder. São aquelas pessoas que oram por mim e por você, que a gente muitas vezes nem sabe que estão orando, mas estão lá de joelhos orando pela sua vida, intercedendo. E tem pessoas que fazem isso naturalmente. Então, a gente tem essas 3 respostas, mas muitas dessas 3 respostas a gente não vai encontrar por experiência de vida, conhecimento, força própria. A gente só vai encontrar essa verdadeira resposta quando a gente mergulhar no que o autor da vida nos fez. E, em resumo,
tenta entender assim. Você só conhece, pegando um livro aqui, você só conhece esse livro aqui quando você entende o autor dele e a visão do autor dele. Esse livro aqui é do presbítero Jonathan Edwards, falando sobre culto doméstico, restaurando a essência da família, restaurando a essência da adoração familiar. Ele escreveu esse livro aqui para pais, mas ele não escreveu como um pai. Ele escreveu esse livro na visão de um filho, falando dos pais, de como a criação dos pais dele foi boa na vida dele. Ele falou nessa visão, trazendo essa visão para os pais. Ou seja, então quando você conhece o autor, é que você vai entender para que aquela obra foi escrita e foi feita. Ou seja, se Deus é o autor da vida, só quando conhecemos o propósito que Deus colocou em nossas vidas, é que verdadeiramente vamos viver aquilo que Deus nos potencializou, aquelas habilidades que Deus nos colocou. E existem 5 propósitos que Deus colocou em nossas vidas, e eu vou falar aqui dentro delas. Realmente, esse vídeo é um pouco longo. Primeiro, sua vida precisa de uma base, precisa de um centro inabalável. Exemplo, muitas pessoas precisam de algo que sustente para ela conseguir ganhar a vida. Alguns vão dizer que o centro da minha vida vai ser família, o centro da minha vida vai ser minha carreira. E vão colocar isso como centro da vida. O dinheiro, a fama, a vida de alta performance, isso vai ser o centro da vida delas. Porém, todos esses centros da vida, eles são corrosivos. Eles podem se destruir. Você pode ter uma carreira de sucesso e ter muito dinheiro hoje, mas de repente uma crise que pode acontecer na sua saúde ou uma crise financeira e você não tem mais nada. Então aquilo desmorona. Então você já não tem mais base, você perde a sua base. Você pode ter uma base na sua família, porém, famílias são construídas de pessoas, pessoas são falhas, ou seja, pessoas podem falhar. Se você colocar o centro da sua vida, por exemplo, na sua esposa, não estou dizendo que isso não é uma coisa boa. Ela deve estar fazendo parte disso, deve ser uma motivação para você. Mas ela não deve ser o centro. Sabe por quê? Porque sua esposa é falha, ela vai errar. Então quando sua esposa errar, parece que tudo acaba. Você colocou sua expectativa em pessoas. E isso é o que desmorona muitas pessoas. Então o centro da nossa vida deve ser algo que não deve ser corrosivo. A única coisa que não é corrosivo é aquilo que não foi criado, é aquilo que já existe, ou seja, Deus. O centro da nossa vida deve ser Deus, deve ser Cristo. Porque ele é perfeito, é a única coisa que é perfeita. Ele tem sustentabilidade, ele tem uma base firme. Então, por isso que Jesus, quando perguntaram a Jesus, quais são os mandamentos mais importantes? Ele resumiu todos os mandamentos, tudo da vida, em 2 coisas. E a primeira coisa que ele falou que é a mais importante: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas demais vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro, Deus. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Primeiro vem Deus, depois as demais coisas. O centro da nossa vida é Deus, porque nós fomos criados por Ele, com o propósito dEle nas nossas vidas. Se não fosse Ele, nós não estaríamos existindo. Ele é o autor. Então foi Ele que deu o propósito. Então o centro da nossa vida deve ser Ele. É a visão dEle. A segunda coisa é que na nossa vida nós precisamos de um modelo ideal. Como assim modelo ideal? Toda pessoa, ela precisa seguir algum modelo da sua vida para conseguir melhor crescer. Então, por exemplo, desde a Grécia Antiga, os homens procuravam um homem ideal. O que seria um homem ideal? Algumas características de um homem perfeito que eles queriam alcançar. Mas para facilitar a minha vida e a sua, existe um modelo ideal que o próprio Deus mandou para nós, Jesus Cristo. Ele é um modelo ideal de homem, como pessoa, de administrador, de líder, de conselheiro, de sabedoria, de praticamente tudo que você buscar encontrar. Cristo é um modelo ideal. E na nossa vida, a gente deve se moldar dentro desse modelo ideal. Ou seja, se nós formos, exemplo, buscar desenvolver isso continuamente, vamos conseguir desenvolver algumas coisas. Mas há coisas que só quando aceitamos o verdadeiro Cristo é que Ele consegue mudar em nós essa característica. Então, quando aceitamos verdadeiramente Deus, Ele começa a gerar frutos dentro de nós, como paciência, como bondade, como amor, como temperança, mansidão, como domínio próprio sobre a sua própria carne. E essas são as coisas que Ele habita em nós. Mas também há características que nós podemos desenvolver. Ou seja, eu posso desenvolver o meu controle de não falar, o meu controle dos meus pensamentos, sobre o que devo pensar e sobre o que eu não devo pensar, e reprimir esses pensamentos, afastar esses pensamentos de mim, porque esses pensamentos vão me estragar com o tempo. Então,
a gente deve construir um caráter ideal e seguir esse modelo. Então você faz mais ou menos uma lista de características suas. Então imagina isso aqui é um quadro, você começa a escrever características suas e características que você precisa melhorar. E você vai buscando alcançar essas características que você quer melhorar. O terceiro ponto é, você tem um serviço a cumprir. Todos nós temos uma missão, podemos dizer assim, para cumprir. São funções que Deus colocou no mundo. Lembra daquelas que eu falei do socorrista? Lembra que eu falei do salva-vidas, de servir, de interceder, de orar, de se liderar? Cada um de nós temos uma dessas missões que são muito fortes. E a gente precisa mergulhar e encontrar. E muitas vezes, só quando Deus dá a nossa visão e abre o nosso entendimento é que nós possamos entender essa função. Ou seja, e aí que vem algo que desperta nosso coração. A quem eu desejo servir? A quem eu quero ajudar no mundo? E é aí que você vai encontrar essa resposta, baseada nessa reflexão e nessa oração que você deve fazer dentro da sua intimidade com Deus. O quarto, você tem uma mensagem a levar para o mundo. Se a gente entrar em Salmos, versículo 19, verso 19 e 1, parte A fala assim: os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente olha a natureza, os animais, até os céus, as estrelas, tudo glorifica a Deus, dizendo que Ele criou, olha como Ele é perfeito, olha as coisas que Ele fez. Ou seja, a mensagem que a gente tem que levar para o mundo é a mensagem que a gente deve carregar, que é Deus é o nosso Criador e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Só encontraremos um caminho para o céu, que é através de Cristo, não há outro caminho. E tem alguns outros vídeos aqui que falam sobre isso. Quando você entrar no tópico os propósitos ali dentro do meu canal, você vai encontrar isso. E no final do vídeo possivelmente vai ter alguma indicação para você, tá certo? Sobre algum vídeo mais interessante, não, sobre algum vídeo dentro dessa perspectiva de propósitos. Então, por exemplo, se você não encontrou a Cristo, então a primeira coisa para encontrar essa mensagem é aceitá-lo como um verdadeiro Salvador. Se você já tem Cristo como seu verdadeiro Salvador, entra-se a missão de levar Cristo para as pessoas. Exemplo, se você é pai e mãe, cabe a você educar os seus filhos esse encontro com Deus. Se você trabalha com pessoas que não são crentes, você trata de você levar esse evangelho de Deus, porque Deus vai ajudar aquela pessoa. É Deus que restaura casamentos. É Deus que restaura pessoas que estavam vivendo nas drogas. É Deus que cura pessoas que estavam na fila de um transplante esperando alguma coisa e Deus cura aquele órgão. É Deus que salva pessoas que estavam na fila do câncer de terminal e Ele cura e restaura totalmente a saúde. Quantos exemplos e milagres estamos vivendo? Isso você pode explicar? Não tem como se explicar, não tem como fundamentar. É Deus e o Espírito Santo que trabalha fazendo essas coisas. Eu vi pessoas que estavam numa mesa de bar, eu conheci história de pessoas que estavam numa mesa de bar, sem ninguém evangelizar para ela sentiu o Espírito Santo ali, o Espírito Santo conversou com ela, saiu da mesa de bar, embriagada, tomou lucidez, mesmo embriagado, aceitou Jesus e hoje mudou a vida completamente e se tornou um pastor, para você ver. Estava jogado na mesa de bar e depois de muitos anos Deus trabalhando na vida dela se tornou um pastor, mostrando o propósito que Deus tinha para ela. Mas ela aceitou aquele propósito. Então, é exatamente isso. Tudo que existe foi criado por Deus e aponta para Ele. Ou seja, nós devemos apontar para Deus. E essa é a mensagem que nós devemos carregar. Você precisa de pessoas para lhe ajudar nessa jornada. Ninguém faz nada sozinho. Os grandes líderes e até os grandes imperadores tinham conselheiros e pessoas que orientavam. Alexandre o Grande tinha Aristóteles como conselheiro para ajudar. Ou seja, você precisa, eu precisamos de pessoas para nos ajudar, pessoas que são mais sábias e mais experientes. Então, o que acontece aí? Para a gente amadurecer, e quanto mais a gente amadurece, mais a gente se torna mais sábio e conhece mais a Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário que pessoas nos ajudem nesse amadurecimento. Porque a gente vai errar nesse processo. E não se preocupe, você vai errar porque você é falho, o ser humano é falho. Mas quando errar, não desista do caminho. Busque e encontre pessoas que possam lhe ajudar a lhe levantar e lhe erguer quando você tropeçar, quando você cair. E é exatamente essa a função da igreja. A igreja ajuda aquelas pessoas a se erguer. Sei que existem pessoas, a igreja é formada por pessoas e pessoas são falhas, então muitas vezes algumas pessoas vão falhar com você. Mas saiba que o objetivo principal da igreja é ajudar os outros. Então você vai precisar de pessoas experientes que lhe ajudem, lhe aconselhem. Em Provérbios capítulo 15, versículo 31 ao 32 fala o seguinte: aquele que aceita a repreensão do justo andará na companhia de sábios. Quem rejeita os conselhos prejudica a si mesmo.
mas aquele que aceita a correção fica mais sábio. Quem teme a Deus está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então você precisa exercitar a humildade e sabedoria. E isso só acontece com um tempo de maturação que você vai fazendo. E com pessoas que vão lhe ajudar a corrigir o que não corrigir. Muitas pessoas erram, mas não erram porque elas queriam errar. Elas erram por falta de conhecimento ou porque a sua natureza fez ela errar. Às vezes a pessoa fala algo da boca para fora simplesmente pensar e acaba machucando alguém. E ela não teve nem noção que machucou, mas a pessoa que foi machucada sentiu. E às vezes é necessário alguma pessoa chegar lá e, olha, tu falou aquilo, machucou fulano, e ele, sério? A pessoa não, às vezes não entende e precisa de alguém de fora repreendendo ela para que ela entenda e tome consciência e peça desculpa. E peça perdão e melhore para que isso não aconteça. Mas para isso, às vezes, é necessário alguém de fora. E por isso, um vai ajudando o outro e todos vamos construindo junto ao céu. E foi isso que você aprendeu hoje. Então, vou citar alguns pontos. Primeiro, você vive uma vida com propósito. Viver uma vida com propósito é diferente de apenas existir. Segundo, você precisa refletir sobre essas 3 perguntas que eu fiz. Quem é você? Qual é o valor que você tem? E qual é o seu lugar no mundo? Lembrando que dentro dessas 3 perguntas existem 5 propósitos para lhe ajudar. O primeiro, Deus tem que ser o centro da sua vida. Segundo, você precisa moldar e seguir o caráter de Cristo, moldar o seu caráter. Terceiro, você precisa descobrir e encontrar o seu serviço, a sua função, a sua habilidade de se sobressair a todas as outras. Quarto, você tem uma mensagem para levar ao mundo. E essa mensagem é Deus e é Cristo como Salvador. E quinto, você precisa de pessoas que lhe acompanhem nessa jornada para que você consiga crescer e adquirir mais sabedoria e mais aprendizagem. Lembre-se, seu futuro depende daquilo que você aprende hoje. Isso foi o que você aprendeu. Aqui no meu canal, você vai estar encontrando aqui, nesse card aqui, possivelmente aparecendo com o meu rosto, o botão de se inscrever e aqui um vídeo que eu possa indicar para você dentro do meu canal referente a esse propósito. Espero que eu tenha lhe ajudado. Não se esquece de deixar seu like e se tiver algum assunto interessante, comenta aqui no vídeo para que a gente possa conhecer mais você, a sua opinião e eu trazer mais assuntos. Fique na paz.